Tem gente que passa a vida inteira dizendo que quer mudar, mas continua vivendo do mesmo jeito. Quer ter mais dinheiro, mas não controla os próprios impulsos. Quer cuidar da saúde, mas sempre deixa para segunda-feira. Quer estudar, mas qualquer notificação tira sua atenção. Quer crescer, mas se perde em distrações pequenas todos os dias. E talvez a parte mais difícil de aceitar seja esta. Muitas vezes, o que está te impedindo não é falta de capacidade. É falta de direção. É falta de foco. É falta de domínio sobre a própria mente. Porque uma mente sem foco é como uma casa com todas as portas abertas. Qualquer coisa entra. Qualquer barulho distrai. Qualquer pessoa interfere. Qualquer emoção domina. E quando você não aprende a conduzir a própria mente, o mundo conduz você. As redes sociais conduzem. A ansiedade conduz. A opinião dos outros conduz. A preguiça conduz. O medo conduz. A comparação conduz. E no final do dia, você sente que trabalhou, correu, pensou em 1000 coisas, mas não avançou de verdade naquilo que realmente importa. A pergunta é: quantos anos da sua vida você ainda vai entregar para distrações que não constroem nada? Porque foco não é apenas sentar e prestar atenção. Foco é escolher uma direção e proteger essa direção todos os dias. Foco é dizer: isso aqui importa para mim, e eu não vou abandonar só porque ficou difícil. Foco é entender que a sua vida melhora quando a sua mente para de ser levada por qualquer vento. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como focar, como fortalecer sua disciplina mental, como vencer a procrastinação, como lidar com emoções difíceis e como aplicar princípios simples do estoicismo para conquistar aquilo que você realmente quer. Antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual é a área da sua vida que mais precisa de foco hoje? Pode ser trabalho, estudo, saúde, dinheiro, família, espiritualidade ou controle emocional. Escrever isso já é uma forma de clarear a mente e assumir responsabilidade pelo que você quer mudar. Agora vamos conversar de verdade. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua mente não foi feita para buscar naturalmente o que é melhor. Ela busca o que é mais fácil. Isso não significa que você é fraco. Significa que você é humano. O cérebro gosta de economizar energia. Ele prefere o caminho conhecido. Ele gosta da recompensa rápida. Por isso é tão fácil pegar o celular e tão difícil abrir um livro. Tão fácil reclamar e tão difícil agir. Tão fácil prometer mudança e tão difícil manter constância. Quando você está cansado, ansioso ou desanimado, seu cérebro tenta te empurrar para o alívio imediato. Ele diz: só mais um vídeo. Só hoje eu deixo para depois. Amanhã eu começo. Agora não estou no clima. Mas foco não nasce quando você está no clima. Foco nasce quando você aprende a agir mesmo sem vontade. Essa é uma das maiores diferenças entre uma pessoa dominada pelas emoções e uma pessoa disciplinada. A pessoa dominada pelas emoções pergunta: estou com vontade? A pessoa disciplinada pergunta: isso precisa ser feito? A vontade muda. A disciplina sustenta. Você não precisa acordar todos os dias motivado. Você precisa ter clareza do que está construindo. Motivação é como uma faísca. Ela ajuda a começar. Mas disciplina é como lenha no fogo. Ela mantém aceso quando o entusiasmo vai embora. E é aqui que entra uma ideia muito importante do estoicismo. Você não controla tudo o que acontece, mas controla como responde ao que acontece. Você não controla se vai acordar cansado. Você não controla se alguém vai te criticar. Você não controla se o dia vai ser perfeito. Você não controla se as coisas vão sair exatamente como você imaginou. Mas você controla a próxima escolha. E a sua vida muda não por causa de uma grande decisão tomada uma vez, mas por causa de pequenas escolhas repetidas muitas vezes. Você escolhe levantar
ou continuar deitado. Você escolhe estudar ou se distrair. Você escolhe respirar antes de responder com raiva. Você escolhe guardar dinheiro ou gastar por impulso. Você escolhe fazer um pouco hoje ou esperar o dia perfeito que nunca chega. A pessoa focada entende uma coisa simples: toda escolha tem um preço. Até não escolher tem um preço. Quando você procrastina, você está escolhendo pagar depois com ansiedade, culpa e atraso. Quando você se distrai o dia inteiro, está escolhendo pagar depois com frustração. Quando você evita o esforço, está escolhendo continuar no mesmo lugar. E isso pode parecer duro, mas também é libertador. Porque se as suas escolhas ajudaram a te trazer até aqui, novas escolhas podem te levar para outro lugar. Foco começa com honestidade. Você precisa parar de dizer, eu não tenho tempo, quando, na verdade, muitas vezes, o problema é que sua atenção está espalhada. A pessoa diz que não tem tempo para estudar, mas passa 2 horas rolando o feed. Diz que não tem tempo para cuidar da saúde, mas perde tempo discutindo coisas que não mudam nada. Diz que quer crescer, mas todo dia entrega a mente para distrações vazias. Tempo existe. O que falta, muitas vezes, é prioridade. E prioridade não é aquilo que você fala que importa. Prioridade é aquilo que aparece na sua rotina. Se você diz que quer melhorar de vida, mas todos os dias sua rotina é igual, então seu desejo ainda não virou compromisso. Existe uma diferença enorme entre desejar e decidir. Desejar é bonito. Decidir é sério. Desejar diz, eu queria conseguir. Decidir diz, eu vou fazer o necessário, mesmo que seja desconfortável. E aqui está uma verdade que pouca gente gosta de ouvir. Você não conquista uma vida melhor fugindo do desconforto. Você conquista uma vida melhor aprendendo a atravessar o desconforto com maturidade. Porque tudo que vale a pena exige algum nível de desconforto. Estudar exige desconforto. Treinar exige desconforto. Economizar exige desconforto. Dizer não exige desconforto. Manter silêncio quando você quer explodir exige desconforto. Continuar quando ninguém está vendo exige desconforto. Mas esse desconforto tem um propósito. É como quando você planta uma semente. No começo, nada parece acontecer. Você molha a terra, cuida, espera, e por um tempo só vê terra. Mas por baixo, algo está se formando. A disciplina funciona assim. No começo, parece que você está fazendo esforço sem resultado, mas por dentro, você está treinando sua mente a confiar em você. Cada vez que você faz o que prometeu, mesmo pequeno, seu cérebro registra. Eu sou uma pessoa que cumpre. Cada vez que você abandona, ele também registra. Eu sou uma pessoa que desiste. Por isso, cuidado com as promessas que você faz para si mesmo e não cumpre. Elas enfraquecem sua confiança interna. Muita gente acha que autoconfiança é olhar no espelho e repetir frases bonitas. Mas autoconfiança verdadeira nasce de evidências. Nasce quando você olha para sua própria vida e percebe: eu faço o que digo que vou fazer. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja simples. Mesmo que ninguém aplauda. Quer fortalecer seu foco? Comece cumprindo pequenas promessas. Não prometa mudar tudo de uma vez. Prometa algo pequeno e faça. Se você quer estudar, comece com 20 minutos. Se quer arrumar a casa, comece por uma gaveta. Se quer melhorar a saúde, comece por uma caminhada. Se quer controlar o celular, comece deixando ele longe por meia hora. Se quer ter mais paz, comece ficando em silêncio antes de responder. O cérebro respeita a repetição. Ele aprende pelo que você pratica. Se você pratica distração todos os dias, fica bom em se distrair. Se pratica reclamação todos os dias, fica bom em reclamar. Se pratica foco todos os dias, fica melhor em focar. A mente é como um caminho no mato. Quanto mais você passa por ali, mais marcado o caminho fica. Se você sempre escolhe o atalho da distração,
esse caminho fica fácil. Se você começa a escolher o caminho da disciplina, no começo parece difícil, mas com o tempo, ele também fica mais aberto. É por isso que o foco não é apenas uma decisão, é um treinamento. E uma das primeiras coisas que você precisa treinar é a capacidade de ficar presente. Parece simples, mas é raro. Tem gente tomando café pensando nos problemas da tarde, trabalhando pensando no celular, conversando com alguém pensando no que vai responder, deitada na cama pensando no que deveria ter feito. Fazendo uma coisa, mas mentalmente vivendo em outra. Uma mente dividida se cansa mais e produz menos. Quando você faz uma coisa, faça aquela coisa. Se está estudando, estude. Se está trabalhando, trabalhe. Se está descansando, descanse. Se está com sua família, esteja com sua família. Isso não é perfeição. É presença. E presença é uma forma de respeito pela própria vida. Porque, no fundo, a distração constante rouba algo muito maior do que tempo. Ela rouba profundidade. Você vive tudo pela metade. Ouve pela metade. Trabalha pela metade. Descansa pela metade. Ama pela metade. Planeja pela metade. E depois se pergunta por que sente vazio. Foco devolve profundidade. Mas para ter foco, você precisa aprender a proteger sua atenção. Hoje, a sua atenção virou um dos bens mais disputados do mundo. Empresas, aplicativos, notificações, vídeos curtos, anúncios, notícias, polêmicas, tudo quer um pedaço da sua mente. E se você não decide onde coloca sua atenção, alguém decide por você. Por isso, uma prática simples e poderosa é criar barreiras. Não dependa apenas da força de vontade. Força de vontade falha quando você está cansado. Ambiente vence intenção. Se o celular fica do seu lado, enquanto você tenta focar, você está lutando contra uma tentação desnecessária. Se a televisão fica ligada enquanto você quer pensar, sua mente vai se fragmentar. Se você trabalha em um ambiente cheio de bagunça, sua cabeça sente essa bagunça. Se você começa o dia olhando redes sociais, já entrega o comando da mente antes mesmo de se ouvir. Organize o ambiente para favorecer a pessoa que você quer se tornar. Quer ler mais? Deixe o livro visível. Quer usar menos celular? Deixe o celular longe. Quer comer melhor? Não encha a casa de coisas que te sabotam. Quer estudar? Prepare o local antes. Quer ter paz? Pare de alimentar discussões inúteis. Disciplina não é só força, é estratégia. Uma pessoa sábia não fica testando a própria fraqueza o tempo todo. Ela cria condições para vencer. Os estoicos falavam muito sobre domínio interno. Não no sentido de virar uma pessoa fria, sem emoção, mas no sentido de não ser escravo de cada impulso. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher não destruir uma conversa. Pode sentir medo e ainda assim dar o primeiro passo. Pode sentir preguiça e ainda assim fazer o básico. Pode sentir tristeza e ainda assim cuidar da própria vida com dignidade. Autocontrole não é não sentir, é não ser arrastado. Imagine sua mente como um cavalo forte. As emoções são a força desse cavalo. Se você não segura as rédeas, ele sai correndo para qualquer lado. Mas se você aprende a conduzir, essa mesma força te leva longe. Raiva pode virar coragem. Medo pode virar prudência. Tristeza pode virar reflexão. Inquietação pode virar movimento. Dor pode virar maturidade. Mas tudo depende de direção. E direção vem da pergunta: o que eu realmente quero? Não o que os outros querem. Não o que parece bonito na internet. Não o que dá aprovação rápida. Não o que impressiona pessoas que nem cuidam da própria vida. O que você realmente quer? Porque foco sem clareza vira esforço perdido. Tem gente correndo muito, mas na direção errada. Tem gente tentando agradar todo mundo e abandonando a própria missão. Tem gente confundindo movimento com progresso.
Progresso não é fazer muitas coisas. Progresso é fazer as coisas certas com constância. Então pare por um momento e pense: qual é a conquista que realmente importa para você agora? Não escolha 10 coisas. Escolha uma prioridade central. Pode ser passar em uma prova, criar uma fonte de renda, melhorar a saúde, construir um projeto, organizar a vida financeira. Ser uma pessoa mais calma, voltar a estudar, cuidar da casa, fortalecer sua fé, reconstruir sua autoestima. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. A mente precisa de alvo. Um arqueiro não acerta uma flecha mirando em todas as direções. Ele escolhe um ponto, respira, ajusta a postura e solta. Você também precisa escolher seu alvo. Depois disso, vem uma pergunta ainda mais importante. Que tipo de pessoa eu preciso me tornar para alcançar isso? Essa pergunta muda tudo. Porque muita gente foca só no resultado, mas não muda a identidade. Quer ter uma vida organizada, mas continua agindo como uma pessoa desorganizada. Quer ter paz, mas continua alimentando drama. Quer ter dinheiro, mas continua gastando sem pensar. Quer ser forte, mas continua fugindo de qualquer dificuldade. Quer ser respeitado, mas não respeita os próprios limites. Você não alcança um novo destino mantendo a mesma mentalidade que te prende no lugar antigo. Se você quer conquistar algo maior, precisa se tornar alguém mais firme. E firmeza não é grosseria. Firmeza é alinhamento. É saber o que você quer. É saber o que aceita. É saber o que precisa mudar. É saber onde não deve mais gastar energia. Uma das maiores perdas de foco vem de gastar energia com coisas que não estão sob seu controle. Você tenta controlar o que os outros pensam, tenta controlar o passado, tenta controlar a opinião de quem não te ajuda, tenta controlar o ritmo da vida, tenta controlar resultados imediatos. E enquanto faz isso, esquece o que realmente está nas suas mãos. Está nas suas mãos acordar e fazer o básico. Está nas suas mãos organizar sua rotina. Está nas suas mãos cuidar das suas palavras. Está nas suas mãos estudar mais um pouco. Está nas suas mãos pedir desculpas quando erra. Está nas suas mãos dizer não. Está nas suas mãos escolher melhor. O estoicismo ensina uma divisão simples. Existe o que depende de você e existe o que não depende de você. Maturidade é parar de desperdiçar a alma tentando controlar o incontrolável. Você não controla o clima, mas controla se leva guarda-chuva. Não controla a crítica, mas controla se aprende ou se afunda. Não controla o atraso dos outros, mas controla sua preparação. Não controla todas as oportunidades, mas controla se está pronto quando uma aparecer. Quando você coloca energia no que depende de você, sua vida começa a ficar mais leve e mais forte. Mais leve porque você para de carregar o mundo. Mais forte porque você assume a própria parte. E essa é uma frase importante. Assuma a sua parte. Não tudo. Não o que não é seu, mas a sua parte. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas ainda esperam que alguém venha salvá-las da própria rotina. Esperam a motivação perfeita. Esperam a oportunidade perfeita. Esperam alguém acreditar primeiro. Esperam o momento certo. Esperam a coragem cair do céu. Mas a vida não costuma se organizar antes de você começar. Muitas vezes, ela se organiza enquanto você caminha. Você começa confuso mesmo. Começa com medo mesmo. Começa sem apoio mesmo. Começa pequeno mesmo. O foco não exige que você veja a escada inteira. Ele exige que você suba o próximo degrau. E aqui entra a paciência. Nós vivemos em uma época que promete tudo rápido. Resultado rápido, corpo rápido, dinheiro rápido, sucesso rápido. Mas tudo que é profundo leva tempo. Uma árvore forte não cresce em uma noite. Uma mente disciplinada não se forma em uma semana. Uma vida estável não nasce de um impulso. Uma conquista verdadeira precisa de raiz.
A pressa é inimiga da constância. Quando você quer tudo rápido, desiste rápido, porque qualquer atraso parece fracasso. Mas, quando você entende que está construindo algo, passa a respeitar o processo. Um tijolo por dia ainda constrói uma casa. Uma página por dia ainda termina um livro. Uma economia pequena por semana ainda muda uma vida. Um treino simples repetido ainda fortalece o corpo. Uma atitude melhor por dia ainda transforma o caráter. O problema é que muitas pessoas desprezam o pequeno. E quem despreza o pequeno, raramente sustenta o grande. Você não precisa vencer o mês inteiro hoje. Vença o dia. E às vezes, vencer o dia é só fazer o que precisa ser feito, mesmo sem brilho. Arrumar a cama, responder uma pendência, estudar 30 minutos, beber água, fazer uma caminhada, ficar calado em vez de discutir, dormir mais cedo, não comprar por impulso, voltar ao plano depois de falhar. Isso parece simples demais, mas é exatamente aí que a vida real muda. A grande transformação geralmente é feita de pequenas atitudes que ninguém vê. E por falar em falha, você precisa aprender a lidar melhor com os dias ruins. Porque você vai falhar, vai se distrair, vai procrastinar, vai perder a paciência. Vai ter dias em que não vai render como gostaria. A questão não é nunca cair. A questão é não transformar uma queda em abandono. Muita gente erra uma vez e usa esse erro como desculpa para desistir de tudo. Comeu mal no almoço, então estraga o dia inteiro. Perdeu um dia de estudo, então abandona a semana. Gastou mais do que devia, então chuta o balde. Procrastinou pela manhã, então diz que o dia está perdido. Isso é uma armadilha mental. Um erro não precisa virar identidade. Um atraso não precisa virar destino. Um dia ruim não precisa virar uma vida ruim. Volte rápido. Essa é uma habilidade poderosa. Voltar rápido. A pessoa disciplinada não é a que nunca sai do caminho. É a que percebe e retorna, sem drama, sem humilhação interna, sem ficar se xingando. Apenas volta, porque culpa demais paralisa. Responsabilidade move. Em vez de dizer eu sou um fracasso, diga eu saí do caminho, agora vou voltar. Essa mudança de linguagem é muito importante. A forma como você conversa consigo mesmo influencia sua capacidade de continuar. Se sua mente é um lugar onde você se acusa o tempo todo, você vai querer fugir de si mesmo. Mas se sua mente vira um lugar de firmeza e verdade, você consegue se corrigir sem se destruir. Disciplina precisa de firmeza, mas também precisa de humanidade. Você não é uma máquina. Você precisa de descanso, silêncio, alimento, sono, pausa e sentido. Foco não é trabalhar até quebrar. Foco é direcionar energia com inteligência. Tem gente confundindo disciplina com se punir. Vive cansada, estressada, se cobrando de forma cruel, achando que isso é força. Mas força verdadeira também sabe parar. Até o arco precisa descansar para não perder tensão. Se você quer focar melhor, cuide do seu corpo. A mente mora no corpo. Dormir mal prejudica a atenção. Viver no excesso de telas agita a mente. Comer mal pode afetar disposição. Não se mover deixa o corpo pesado. Não respirar com calma mantém o sistema em alerta. Às vezes você acha que precisa de uma grande estratégia, mas precisa começar dormindo melhor, bebendo água, caminhando e reduzindo barulho mental. O básico não é fraco. O básico é fundamento. E fundamento é aquilo que sustenta tudo. Outra coisa essencial para foco é aprender a lidar com o tédio. Sim, o tédio. Hoje muita gente não consegue ficar 5 minutos sem estímulo. Qualquer fila vira celular. Qualquer silêncio vira música. Qualquer espera vira rolagem de tela. Mas o foco nasce justamente da capacidade de permanecer em uma tarefa, mesmo quando ela não é emocionante. Estudar nem sempre é emocionante. Construir um negócio nem sempre é emocionante.
Organizar a vida nem sempre é emocionante. Cuidar da saúde nem sempre é emocionante. Praticar uma habilidade nem sempre é emocionante. Mas o resultado vem para quem suporta o comum. A vida não muda apenas nos momentos grandiosos. Ela muda principalmente nos momentos repetidos. O estoico entende isso. Ele não depende de aplauso. Ele não precisa que tudo seja prazeroso. Ele faz porque é correto. Faz porque decidiu. Faz porque está construindo caráter. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Quando ninguém vê se você estudou. Quando ninguém vê se você treinou. Quando ninguém vê se você economizou. Quando ninguém vê se você foi honesto. Quando ninguém vê se você manteve sua palavra. É ali que você se forma. Por isso, pare de esperar reconhecimento para fazer o certo. O reconhecimento pode até vir, mas não deve ser o seu combustível principal. O combustível principal precisa ser sentido. Você precisa lembrar por que começou. Quando o foco enfraquecer, volte ao motivo. Por que você quer conquistar isso? Que vida você não aceita mais viver? Que pessoa você quer se tornar? Quem depende da sua evolução? O que vai acontecer se você continuar adiando? Essas perguntas acordam a mente, porque a procrastinação cresce quando o objetivo fica distante e abstrato. Quando você não sente o peso da escolha, qualquer distração parece aceitável. Mas quando você lembra do motivo, o esforço ganha significado. Não é apenas estudar. É construir uma oportunidade. Não é apenas economizar. É comprar liberdade. Não é apenas treinar. É cuidar da sua energia. Não é apenas arrumar a casa. É organizar a mente. Não é apenas ficar em silêncio. É proteger sua paz. O mesmo ato muda quando você entende o propósito dele. Agora, uma prática muito útil. Antes de começar o dia, escolha 3 coisas importantes. Não 20. 3. Pergunte: se eu fizer essas 3 coisas hoje, meu dia já terá valido a pena? Isso ajuda a sua mente a não se perder, porque uma lista enorme assusta. Uma lista clara guia. Escolha uma tarefa principal, uma tarefa de cuidado pessoal e uma tarefa de organização. Por exemplo, estudar 1 hora, fazer caminhada, resolver uma pendência financeira. Ou gravar um vídeo, arrumar o quarto, dormir mais cedo. O importante é sair do automático. A maioria das pessoas começa o dia reagindo. Reage ao celular, reage à mensagem, reage ao problema, reage ao humor. E quem vive reagindo perde direção. Antes do mundo pedir sua atenção, entregue sua atenção ao que importa. Comece o dia com um pequeno momento de silêncio. Pode ser 2 minutos. Respire. Pense. Organize a mente. Pergunte: qual é a minha prioridade hoje? Como quero agir? O que não merece minha energia? Esse tipo de silêncio é poderoso. Silêncio não é vazio. Silêncio é espaço para a mente voltar para casa. No silêncio, você percebe o que estava te dominando. Percebe quais pensamentos estavam exagerados. Percebe quais medos estavam mandando em você. Percebe quais desejos eram só impulso. Uma mente que nunca silencia vira uma sala cheia de gente falando ao mesmo tempo. E como você vai focar se dentro de você tudo grita? Aprenda a pausar. Antes de responder com raiva, pause. Antes de comprar por impulso, pause. Antes de desistir, pause. Antes de abrir o aplicativo sem necessidade, pause. Antes de aceitar qualquer convite, pause. A pausa devolve o comando. Entre o estímulo e a resposta, existe um pequeno espaço. Nesse espaço mora sua liberdade. A pessoa impulsiva perde esse espaço. Ela sente e já age, ouve e já reage, quer e já faz, sofre e já explode. A pessoa consciente aumenta esse espaço. Ela sente, observa e escolhe. Isso é autocontrole na prática.
E ninguém desenvolve autocontrole apenas pensando sobre autocontrole. Desenvolve praticando nas pequenas situações. Quando alguém fala algo que te irrita, pratique não responder na hora. Quando der vontade de pegar o celular, pratique esperar 5 minutos. Quando bater a preguiça, pratique fazer só o começo. Quando vier uma preocupação, pratique escrever em vez de ruminar. Pequenas vitórias treinam grandes vitórias. E uma das melhores formas de vencer a procrastinação é diminuir a porta de entrada da tarefa. A mente procrastina mais quando a tarefa parece grande, confusa ou emocionalmente pesada. Se você pensa, preciso mudar minha vida inteira, trava. Se pensa, preciso estudar 5 horas, trava. Se pensa, preciso resolver tudo, trava. Mas se você pensa, vou começar por 10 minutos, a resistência diminui. Comece pequeno o suficiente para não negociar. Abra o caderno. Escreva a primeira frase. Lave o primeiro prato. Calce o tênis. Organize a primeira pasta. Leia a primeira página. O começo quebra o gelo. Muitas vezes, a motivação vem depois da ação, não antes. Você não espera ter vontade para começar. Você começa e a vontade aparece no caminho. É como empurrar um carro parado. No começo é pesado, depois que ele começa a andar, fica mais fácil. A procrastinação quer que você olhe para a montanha inteira. A disciplina manda você dar o primeiro passo. Outra coisa importante: pare de negociar com pensamentos sabotadores. A mente vai criar desculpas elegantes. Hoje eu mereço descansar. Depois eu faço melhor. Não adianta começar pequeno. Já perdi muito tempo mesmo. Quando minha vida estiver mais organizada, eu começo. Cuidado. Nem todo pensamento merece confiança. Você não é obrigado a obedecer todo pensamento que aparece. Pensamentos são como visitantes. Alguns trazem sabedoria, outros trazem bagunça. Você não precisa deixar todos morarem. Quando vier um pensamento de desistência, observe e responda com firmeza. Eu ouvi você, mas hoje eu vou fazer mesmo assim. Isso parece simples, mas é poderoso. Você cria distância entre você e o impulso. Você percebe que não é a preguiça. Você está sentindo preguiça. Você não é a ansiedade. Você está sentindo ansiedade. Você não é o medo. Você está sentindo medo. E aquilo que você observa, você começa a dominar. Agora, vamos falar sobre comparação. A comparação destrói o foco, porque coloca sua mente na vida dos outros. Você vê alguém mais avançado e se sente atrasado. Vê alguém tendo resultado e acha que sua caminhada não vale nada. Vê a aparência do sucesso dos outros e esquece que não está vendo os bastidores. Comparação é uma distração emocional. Ela te tira do seu caminho e te coloca numa corrida que talvez nem seja sua. O estoico não pergunta, estou melhor que os outros? Ele pergunta, estou melhor do que ontem? Estou vivendo com mais virtude? Estou fazendo minha parte? Essa é uma medida mais justa. Você não precisa vencer a vida de ninguém. Precisa vencer suas próprias desculpas. O foco verdadeiro é silencioso. Ele não precisa provar o tempo todo. Ele trabalha. Enquanto muita gente está tentando parecer, a pessoa focada está tentando construir. E construção real nem sempre é bonita no começo. Tem fase de bagunça, tem fase de dúvida, tem fase de aprendizado, tem fase de erro, tem fase em que ninguém entende. Mas se você continuar, algo começa a mudar. A mente fica mais firme, as escolhas ficam mais claras, o corpo sente mais energia. A vida começa a ganhar direção, não porque ficou fácil, mas porque você ficou mais preparado. E talvez essa seja uma das maiores conquistas. Não esperar a vida ficar leve para agir. Aprender a agir com sabedoria, mesmo quando a vida está pesada. Porque sempre haverá alguma dificuldade. Sempre haverá algum barulho. Sempre haverá alguém opinando. Sempre haverá um motivo para adiar.
Se você esperar o cenário perfeito, vai entregar sua vida para a espera. Faça com o que tem. Comece onde está. Melhore enquanto caminha. Isso é maturidade. E lembre-se, foco também exige renúncia. Você não pode conquistar tudo ao mesmo tempo. Toda escolha por uma coisa é uma renúncia a outra. Se você escolhe estudar, renuncia um pouco de distração. Se escolhe economizar, renuncia um pouco de impulso. Se escolhe paz, renuncia a algumas discussões. Se escolhe saúde, renuncia a alguns excessos. Se escolhe crescer, renuncia à velha versão de você. Muita gente quer a conquista, mas não quer a renúncia. Quer resultado de pessoa disciplinada com rotina de pessoa distraída. Mas a vida não se engana por muito tempo. O que você repete, você fortalece. O que você tolera, você mantém. O que você alimenta, cresce. Então, observe. O que você está alimentando todos os dias? Está alimentando foco ou dispersão? Coragem ou medo? Disciplina ou desculpa? Paz ou conflito? Clareza ou confusão? Sua vida é um jardim. Não adianta reclamar dos espinhos se todos os dias você rega as ervas daninhas. Cuide do que entra na sua mente, as conversas que você escuta, os conteúdos que consome, as pessoas que influenciam seu humor, as ideias que você repete, as imagens que alimentam seus desejos. Foco não é apenas fazer mais. Às vezes, foco é remover. Remover excesso, remover ruído, remover comparação, remover compromissos vazios, remover hábitos que te puxam para baixo. Uma vida clara precisa de menos bagunça mental. E quando você começar a se organizar, algumas pessoas podem estranhar. Vão dizer que você mudou, que está diferente, que está mais quieto, que não aparece tanto, que não aceita tudo. Tudo bem, nem todo mundo vai entender sua fase de construção. Às vezes, para focar, você precisa diminuir o volume do mundo. Não por arrogância, por proteção. Você não precisa explicar todos os seus planos. Não precisa anunciar cada mudança. Não precisa provar que está evoluindo. Algumas sementes crescem melhor em silêncio. Trabalhe em silêncio. Ore em silêncio, se isso fizer parte da sua vida. Estude em silêncio. Organize-se em silêncio. Cure-se em silêncio. Cresça em silêncio. O resultado, no tempo certo, fala. Mas não confunda silêncio com isolamento completo. Você precisa de apoio, de boas referências, de pessoas que te lembram quem você quer ser. Apenas escolha melhor o que entra no seu campo mental, porque foco também é companhia. Andar com pessoas que só reclamam pode normalizar a reclamação. Andar com pessoas desorganizadas pode normalizar a bagunça. Andar com pessoas que não respeitam seus objetivos pode enfraquecer sua decisão. Você não precisa desprezar ninguém, mas precisa proteger sua direção. E proteger sua direção é um ato de responsabilidade pessoal. No final, foco é isso. Responsabilidade. É parar de entregar sua vida para o acaso. É parar de culpar tudo e todos. É olhar para si e dizer: talvez eu não controle tudo, mas vou cuidar da minha parte com seriedade. Essa frase pode mudar uma vida. Vou cuidar da minha parte. Hoje, sua parte talvez seja começar. Amanhã, sua parte talvez seja continuar. Depois, sua parte talvez seja ajustar. Em algum momento, sua parte será resistir. Em outro, será descansar sem desistir. Mas sempre existe uma parte sua. E quando você cuida dela, algo dentro de você muda. Você para de se sentir vítima de tudo. Para de esperar permissão. Para de viver perdido. Começa a se respeitar. E quando uma pessoa começa a se respeitar, ela não aceita mais desperdiçar a própria vida com qualquer coisa. Ela entende que atenção é vida. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. Onde coloca sua energia,
você constrói seu futuro. E onde constrói seu futuro, você revela suas prioridades. Então, se você quer conquistar o que realmente quer, comece protegendo sua atenção. Escolha um alvo. Defina pequenas ações. Crie um ambiente favorável. Diminua distrações. Pratique silêncio. Volte rápido quando falhar. Faça o básico com constância. Controle o que depende de você. Solte o que não depende. E siga. Não de forma perfeita, mas de forma fiel. Porque a vida não pede perfeição. Ela pede presença, coragem e constância. E talvez, daqui a alguns meses, você olhe para trás e perceba que aquela pequena decisão de focar foi o começo de uma nova fase. Não porque tudo mudou de uma vez, mas porque você mudou a forma de se conduzir. Você deixou de ser levado e começou a liderar a si mesmo. Essa é uma conquista silenciosa, mas profunda. Dominar a própria mente não significa nunca sofrer. Significa não abandonar a si mesmo no meio do sofrimento. Significa respirar quando a ansiedade chega. Significa agir quando a preguiça fala. Significa esperar quando a pressa grita. Significa continuar quando o resultado demora. Significa escolher o que é certo, mesmo quando o fácil parece mais atraente. No fundo, foco é uma forma de amor pelo futuro. Você abre mão de um prazer pequeno agora para construir uma paz maior depois. E disciplina é uma forma de respeito por quem você está tentando se tornar. Então hoje, antes de dormir, faça uma pergunta simples. O que eu fiz hoje que aproxima minha vida daquilo que eu realmente quero? Se a resposta for pouco, não se condene. Aprenda. Se a resposta for nada, recomece. Se a resposta for algo pequeno, valorize. Porque o pequeno repetido se torna grande. A sua mente pode ser sua prisão ou sua ferramenta. Se você entrega sua mente para distrações, ela te prende. Se você treina sua mente com clareza, ela te liberta. E talvez a maior liberdade seja esta: não depender de um dia perfeito para fazer o que precisa ser feito. Você pode começar hoje, com pouco, com medo, com dúvidas, com a vida ainda bagunçada. Mas comece, porque quem espera se sentir pronto pode passar a vida inteira esperando. E quem começa com responsabilidade vai ficando pronto no caminho. Conclusão: o que você realmente quer não será conquistado apenas com desejo. Será conquistado com foco, paciência, disciplina, silêncio, autocontrole e escolhas repetidas. A vida que você quer está do outro lado daquilo que você evita fazer todos os dias. E quando você finalmente para de fugir, você descobre que era mais forte do que pensava. Então, proteja sua mente. Proteja seu tempo. Proteja sua energia. Não entregue sua atenção para qualquer coisa. Não negocie sua paz por distrações baratas. Não abandone seu futuro por um alívio momentâneo. Você não precisa vencer tudo hoje, mas precisa parar de abandonar a si mesmo. Dê o próximo passo, depois outro, depois outro. É assim que uma pessoa comum constrói uma vida extraordinária. Não com mágica, mas com constância. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu vou focar no que realmente importa. Deixa o like para esse conteúdo alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal para continuar recebendo reflexões como essa e compartilha com alguém que precisa recuperar a direção da própria vida. E lembre-se, sua atenção é uma semente. Onde você planta, alguma coisa cresce. Portanto, plante com sabedoria.